E aí, meu aluno querido, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Vamos continuar falando a respeito de sintaxe. Essa matéria possui várias subdivisões, vários olhares sobre o conteúdo. Então você tem que ficar esperto para não errar e tem que ficar esperto para saber identificar particularmente cada um desses itens aqui. Eu vou abordar, a partir de agora, o estudo a respeito dos termos integrantes da oração. O que é um termo integrante? Ele faz parte da estrutura sintática. Se você retirar, vai causar certa estranheza, mas a depender da construção da frase, dependendo da sentença, do contexto, você ainda consegue entender. Você ainda consegue levar na maciota, na boa. Tá ok? Então vamos lá. Identificou que nós vamos estudar termos integrantes? Vamos apenas repassar quais são eles aqui antes de você já cair na moita para estudar essa parada. Então nós temos lá os chamados complementos verbais, tá? Então quando a banca disser para você que determinado termo funciona como complemento verbal, tem que saber que nós estamos falando disso aqui. Depois, você tem lá o complemento nominal, também vamos dar uma olhada nisso. Você tem o agente da passiva e você vai ter aqui o predicativo do sujeito. Eu vou te explicar uma coisa, hein? Se você tiver uma gramática na sua casa, provavelmente você vai encontrar que o predicativo do sujeito não faz parte dos termos integrantes, porque a NGB, a Nomenclatura Gramatical Brasileira, uma regra que foi instituída para organizar a sintaxe lá por meados de 74, 75, fez uma grande cagada que foi tirar o predicativo do sujeito da distribuição, os predicativos em geral, e deixar solto esse termo. Então, quando você pega uma gramática, aparece sujeito, predicado, aí o cara fala de predicativos. Na minha concepção, isso é um erro didático, isso é um erro de distribuição, porque, na verdade, segundo a minha teoria na língua portuguesa, o predicativo do sujeito é um termo integrante e o predicativo do objeto é um termo acessório. Tá? Então, vou explicar esses termos em partes separadas. Eu não vou fazer como a maior parte das gramáticas faz. Por quê? Porque assim dificulta o estudo. Então, é bom você saber que um termo integrante da oração é o predicativo do sujeito. Ele integra, ele faz parte, tá, da oração. Muito bem, vamos entender aqui o primeiro desses termos, tá, chamado de objeto direto. Objeto, o que eu quero que você pense? Por que esse nome, objeto? Tá? Porque ele objetivamente responde ao verbo. Como assim objetivamente? Quando você pensa num verbo que possui que necessita de um complemento, você pensa num verbo transitivo. E aí, para você colocar um complemento, você coloca um termo que objetivamente se relaciona ao verbo. Por isso nós chamamos de objeto. E aí você tem objeto direto, objeto indireto, a depender da relação do termo com o verbo. Então vamos analisar aqui. O que é um objeto direto? Definição de objeto direto é termo que completa o sentido de um verbo sem necessitar de uma preposição. Então, para você entender o seguinte, o verbo não vai exigir uma preposição para conectar o complemento a ele. Ele vai ficar ali na boa, vai ficar lá sossegado, não precisa de preposição. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Olha só, aquela menina fez algo terrível. Qual é o verbo dessa oração? O verbo é o verbo fazer. A partir de agora, só quando eu achar conveniente que eu vou fazer sujeito, verbo, pai. Por enquanto, nós vamos diretamente, que é para você entender a função evidente aqui. Você tem o verbo fazer. Quem faz, faz alguma coisa. Ele é um verbo transitivo direto. Geralmente, as pessoas fazem uma pergunta, né? Elas perguntam, fez o quê? Certo? Faz uma interrogação para o verbo fazer. A resposta que saiu aqui, a expressão algo terrível, está funcionando como o complemento do verbo fazer. Quer dizer, aquilo que a menina fez. Tá claro isso para você? Aquilo que a menina fez. Então, esse termo algo terrível é o complemento verbal direto
ou também objeto direto. Atenção, criatura! Você vai saber melhor que isso aqui é um objeto direto por causa disso. Ó, você está vendo aqui na frente? Eu não tenho uma preposição que foi convidada pelo verbo. Não tenho. Então, ele é um objeto direto. Objeto direto. Muito bem. Olha a frase de baixo. Trouxeram canetas para os candidatos. Então, eu tenho o verbo trazer aqui na frase. Está aqui o verbo trazer. Bem, quem traz alguma coisa. Correto? Então, eu tenho que considerar que a palavra canetas está completando o sentido do verbo trazer. Ou seja, está se relacionando com esse verbo de maneira direta. É um objeto direto ou a banca pode chamar de complemento verbal direto. Agora, entenda uma coisa. De vez em quando você está estudando língua portuguesa e vem um professor e manda a seguinte informação. O objeto direto é o complemento de um verbo transitivo direto. Não é bem assim, cara. Não é bem assim. Por quê? Porque eu posso colocar um objeto direto associado a um verbo intransitivo. Então não é desse jeito, tá? Não é tão reducionista desse modo. Você tem que analisar a frase. Ô Pablo, mas esse para os candidatos é o quê? É o objeto indireto, mas não é isso que nós estamos estudando agora. Eu quero só que você saiba identificar o objeto direto. Pensa, complemento do verbo, completa o sentido do verbo sem exigir uma preposição. Nós vamos ver que esses conceitos são, de certo modo, relativos, né? Por quê? Porque a depender da sentença podemos ter distinções, tá? Podemos ter diferença de conceito, até mesmo divergência em alguns pontos. Olha só, vamos pegar aqui tá, um exemplo de objeto direto. Vamos passar para o próximo tópico. Olha só, tipos de objeto direto. O que é que nós temos aqui? Vamos ter maneiras diferentes de combinar. Porque eu posso ter, vamos pensar aqui, um objeto direto simples, tá? Objeto direto simples, um objeto direto composto, por exemplo, que são os mais fáceis de entender. Vamos pegar um exemplo aqui só para você saber a diferença de objeto direto simples para objeto direto composto. Professor, eu nunca estudei esse negócio. Você vai ver que dá para entender isso aqui. Então, por exemplo, eu fiz uma prova. Beleza. Esse objeto direto é simples. Por quê? Porque tem um núcleo só, que é o substantivo prova. Tá? Então, objeto direto simples. Objeto direto composto. Eu comprei um carro e uma moto. Então, o que é que eu tenho aqui? O objeto direto, um carro e uma moto, objeto direto, composto. Por que composto? Porque eu tenho um núcleo, dois núcleos. Entendeu? Essa é a ideia. Diferença de simples e composto. É essa a formulação. Agora, veja bem, os tipos de objeto com os quais vou trabalhar tem a ver com a possibilidade de você analisar e alterar a construção deles. O primeiro tipo se chama objeto direto preposicionado. Atenção, objeto direto preposicionado não significa a mesma coisa que o objeto indireto. São coisas diferentes. Tá? Atenção para a definição. O objeto direto preposicionado é um objeto direto ao qual você acrescenta uma preposição para mudar o sentido do objeto, não do verbo, do objeto. Perceba, você tem aqui, ó, o fiel comeu do pão da vida, tá? Vou marcar, vou escrever outra frase aqui, ó. O fiel comeu o pão da vida. Muito bem. O fiel comeu o pão da vida. Presta atenção. Quem come, come alguma coisa. Olha esse o pão da vida aqui. Ele é um objeto direto? É. Verbo comer. Enquanto significar mandar para dentro, enquanto significar ali deglutir, comer é um verbo
transitivo direto. Qual a diferença dessa frase para essa frase? Quando eu falo, o fiel comeu do pão da vida, comer ainda é um verbo transitivo direto. Aqui a definição é essa, não muda não, tá? Verbo transitivo direto. Agora, olha o cuidado que você deve ter. Eu disse do pão da vida, certo? Nesse caso aqui, do pão da vida, eu tenho esse mesmo termo com o acréscimo da preposição de, ou seja, objeto direto, mais uma preposição. Por isso que nós chamamos isso de objeto direto preposicionado. Professor, até agora eu não entendi a diferença. Então vamos imaginar o seguinte, que isso que eu estou desenhando aqui, ó, certo? Isso que eu estou desenhando aqui seja um pão da vida, um pão francês. Beleza? Pão francês. Aí eu falo, o fiel comeu o pão da vida, quer dizer que ele comeu o pão inteiro. Certo? O fiel comeu do pão da vida, quer dizer que ele foi lá e fez o quê? Ó, só uma bocada. Ele comeu um pedaço. Então, acrescentar essa preposição de, nesse caso, alterou a noção do objeto direto. Continua sendo objeto direto, porque o verbo comer continua sendo transitivo direto. Não muda a transitividade do verbo. Atenção para isso. Não mudei a transitividade. O verbo continua sendo transitivo direto. Mas o que eu fiz foi alterar o significado do objeto. Aqui o objeto significou parte. Aqui o objeto significou totalidade. Então, cuidado com isso. É um detalhe, é uma coisa pequena, mas muita gente pode se confundir, principalmente na noção de interpretação, tá? De interpretação dessa função. Professor, isso já caiu em prova? Já caiu em prova. Tá? Pedindo para perceber o objeto direto mesmo. Ok? Vamos adiante. Próximo tipo aqui. Chamado de objeto direto pleonástico. Opa! Vamos pensar nessa palavra aqui, ó. Pleonástico. Essa palavra saiu de onde? Saiu dessa outra palavra aqui, ó. Pleonasmo. Beleza? Pleonasmo. O que significa pleonasmo? Meu amigo, pleonasmo é uma expressão que basicamente indica uma obviedade, uma repetição em tese desnecessária. Em uma frase em que há objeto direto pleonástico, você vai ter, na estruturação da frase, um objeto direto e uma palavra que vai retomar o mesmo objeto direto, desnecessariamente. Tá? Então vamos pensar aqui. O processo, nós o escrevemos ontem. Então analisemos aqui a estrutura da frase. Qual é o verbo? O verbo é escrever. É um verbo transitivo direto. Afinal de contas, quem escreve, escreve alguma coisa. Perfeito. Agora eu vou te perguntar, quem escreveu o processo? Nós. A palavra nós funciona como sujeito. Certo? É o sujeito do verbo escrever. Agora, meu aluno, presta atenção. O que foi que nós escrevemos ontem? Ontem só está dando a ideia de tempo, então é uma adjunta adverbial. Tá? Por enquanto não interessa. O processo. Esse termo, o processo, que está aqui, funciona como o quê? Hein? Ele funciona como um objeto direto. Joga lá. Objeto direto. Você percebeu que eu tirei o objeto direto do lado do verbo e joguei lá no começo da frase? Percebeu, né? Sabe como é que é o nome disso? O nome disso é objeto direto topicalizado. Por que topicalizado, professor? Porque eu coloquei esse objeto no topo. O topo da oração é o começo. Então eu chamo de objeto direto topicalizado por causa desse deslocamento. Agora perceba. Bem, eu já entendi que o objeto direto é o processo. Agora você reparou que tem essa palavra o que está aqui? Esse o, meu amigo, não é um artigo. Esse o é um pronome de que tipo? Um pronome demonstrativo. Não, é um pronome oblíquo átono. Esse pronome oblíquo átono está retomando a expressão o processo. Retomando por quê? Porque eu resolvi dar ênfase
tá? E colocar novamente um objeto direto. Se eu já tenho um objeto direto aqui, este é o segundo. E ele há de se chamar objeto direto, olha esse nome, pleonástico, certo? Pleonástico, objeto direto, que é uma espécie de pleonasmo, que cria uma espécie de pleonasmo. Ficou claro? Maravilha. Agora que você entendeu, beleza, não há dificuldades. Esse é mais um tipo de objeto direto. Tá? Professor, esse aqui já caiu em provas? Também já caiu. Tá? Todos esses tipos de objeto direto são comuns para aparecer em prova. Outro tipo de objeto direto é chamado de objeto direto cognato. Quando eu falar para você que uma palavra é cognata de outra, significa que essa palavra tem a mesma raiz. Certo? Tem a mesma raiz da outra palavra. Então, pensemos aqui. Objeto direto cognato é um objeto que possui a mesma raiz do verbo da oração. Mesma raiz do verbo. Olha só, Adamastor morreu uma morte triste. Olha o que aconteceu nessa frase. Eu tenho o verbo morrer, olha que louco, cara. Esse verbo é um verbo intransitivo. Certo? É um verbo intransitivo. O que você sabe do verbo intransitivo? Que ele não necessita de quê? Não necessita de complemento. E o que aconteceu aqui? Quem morreu? Adamastor. E aqui eu coloquei uma morte triste. Você não entende que quando eu digo Adamastor morreu, ele morreu? A ação se fechou nele? Entende, né? Agora, essa expressão, uma morte triste, você chama de objeto direto. Mas como, professor? Cara, aqui é simples. O objeto direto completa um verbo. Mas aqui, o intransitivo não precisa de complemento. E é bem por isso. Ele não precisa de complemento. E se eu quiser colocar? Eu posso. Eu quis colocar um complemento. Então, só dei uma mexidinha aqui no sentido, coloquei um objeto direto. O verbo continua sendo intransitivo. E esse é um objeto direto cognato. Professor, eu ouvi falar que quando você coloca o objeto direto aqui, o verbo passa a ser transitivo direto. Quem te falou isso é um burro, tá? Não sabe o que está falando. Por quê? Porque você só muda a classificação do verbo quando você muda o sentido que ele exprime. Enquanto morrer significar morrer, deixar de estar vivo, vai ser um verbo intransitivo. Beleza? Cuidado com isso, então. Objeto direto cognato. Professor, existe algum outro caso? Porque eu estou achando que o objeto direto cognato é só com verbo intransitivo. Não mesmo. Olha só. Se eu disser para você, eu comprei uma boa compra. O que é que aconteceu aqui? Cara, muito simples. Eu tenho o verbo comprar, certo? Que é um verbo transitivo direto. Curiosamente, o meu objeto direto que está aqui tem como núcleo um substantivo que tem a mesma raiz do verbo. É um objeto direto cognato. Objeto direto cognato. Simples e fácil de entender, sem grandes problemas. Ok? Então, matamos isso aqui também. Vamos adiante. Esse tipo de verbo aqui, esse tipo de objeto direto cognato, mesma raiz. Compreendeu? Olha só. Existe um lance que pode ser interpretado como o apagamento do objeto direto, ou ainda pode ser chamado de objeto direto oculto, ou objeto direto elíptico. Tá? Todos esses são nomes possíveis para essa forma. Bem, o que significa isso? Apostando na estrutura da frase, você faz uma elipse do objeto direto. O que é elipse? Você esconde, você não escreve o objeto. Você deixa que o indivíduo perceba. Veja o exemplo que eu dei aqui. Você comprou o carro? Comprei. É como se o cara dissesse, sim, eu comprei o carro. Então, nessa frase, comprei, olha quantas elipses eu tenho. Do sujeito, que aqui é um sujeito oculto, né?
Eu comprei. Quem compra, compra alguma coisa. O que foi que ele comprou? O carro. Esse termo, o carro, não está escrito, mas ele está subentendido. Então, se a banca perguntar para você se a expressão o carro pode ser subentendida após o verbo comprar, você dirá que sim, pode ser subentendida. Essa é a forma de construir o que nós chamamos de apagamento do objeto direto ou objeto direto oculto, também podemos chamar de elíptico. Perfeito? Vamos adiante. Existe um tal de objeto direto oracional. Tudo que é oracional é mais emocionante, né, cara? Por quê? Porque vai funcionar como uma oração, certo? Vai ter função de oração. E isso é legal porque obriga o candidato a analisar, beleza? O que é que nós temos aqui? Objeto direto oracional é uma oração que funciona como objeto direto. Também existe um outro nome para esse objeto direto oracional. Você vai escrever aqui, ó. Outro nome é oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Nós trabalharemos com esse nome aqui na sintaxe do período composto, tá? Você vai estudar isso novamente. Aqui você viu a primeira vez. Oração por quê? Frase que tem verbo. Subordinada, depende da outra. Substantiva, funciona como um substantivo. Objetiva direta, esse substantivo seria um objeto direto. Perceba, aquele homem maluco disse que foi traído. Eu tenho essa frase, perfeito? Quantos verbos há aqui? A primeira coisa que você tem que fazer é a contagem dos verbos. O primeiro verbo é o verbo dizer. O segundo verbo está aqui, ó. Foi traído. Isso aqui é uma o quê? Isso é uma locução verbal. Já a locução verbal, claramente de uma voz passiva. Claramente de uma voz passiva. Agora, deixa eu te perguntar. Quem diz que foi traído? Qual é o sujeito do verbo dizer? Aquele homem maluco. Tá aqui, ó. Da palavra aquele até a palavra maluco, você tem um sujeito simples. Porque tem só um núcleo, que é a palavra homem. Aí nós temos o verbo dizer. O verbo dizer que está aqui é um verbo transitivo direto. Ou seja, ele vai exigir, ele vai solicitar um objeto direto, um complemento direto. Pense comigo. Quando eu digo aquele homem maluco disse que foi traído, eu tenho o verbo dizer, eu vou colocar uma barra aqui. Por quê? Por causa da palavra que. Essa palavra que, você tentou trocar por o qual e viu que não deu. Pois percebeu que o antecedente era um verbo. Ficou mais fácil chamar isso de conjunção subordinativa integrante. Lembra? Toda CSI te dá o quê? Te dá uma pista. Quer dizer que essa conjunção integrante introduz uma oração subordinada substantiva. Ou seja, a oração que foi traído é oração subordinada substantiva. Eu tenho que saber apenas o que ela faz agora. Pense comigo. Aquele homem maluco diz. Quem diz, diz alguma coisa. Ou seja, ele diz o quê? Então, esse termo que está aqui, ó, que foi traído, é aquilo que aquele homem maluco disse. Portanto, está funcionando como um objeto direto. Uma maneira bem fácil de você proceder a essa análise é trocar toda essa sentença pela palavra isto. E ler. Aquele homem maluco diz isto. Objeto direto do verbo dizer. Então você só passa para cá esse nome. Oração subordinada substantiva, objetiva direta. Certo? O senhor tem algum outro nome para isso? Tem, como eu falei para você antes, objeto direto oracional. É aqui que a banca gosta de enganar o candidato, que a banca gosta de fazer aquela pegadinha e passar você para trás. Como assim, professor? É o seguinte, ela vai te dizer que a frase que foi traído completa o verbo dizer. Aqui está certo. Por quê? Porque é
oração com função de objeto direto. Portanto, é um complemento verbal. Vai te dizer assim, ó, a oração que foi traído desempenha a função de complemento verbal do verbo dizer. Certo? Maravilha. Sem problemas. O que você tem que entender aqui é que o objeto direto é uma oração porque foi composto por um verbo. Tem uma forma verbal aqui no meio. E é claro, eu só te mostrei aqui um exemplo em que o objeto direto oracional está desenvolvido. Na sintaxe do período composto, você vai perceber que pode haver também uma oração reduzida. Mas não é o assunto para este momento. Perfeito. Olha só. Próximo tipo de complemento verbal. Eu já parei de falar sobre objeto direto agora vamos falar sobre objeto indireto. Olha a ideia, cara. Objeto indireto é aquele que vai obrigatoriamente aparecer com a preposição. Por quê? Porque o objeto indireto está associado a um verbo transitivo indireto. Isso quer dizer, o verbo exige o complemento. Mas é claro que também pode estar associado a um verbo bitransitivo. Se o verbo exigir o complemento com a preposição, está explicado. Vai funcionar, vai aparecer ali como o objeto indireto. Por exemplo, o governo precisa de novos rumos. Qual é o verbo dessa sentença? É o verbo precisar. Pense, quem precisa de novos rumos? O governo. O governo, então, é o sujeito. O governo precisa de quê? De novos rumos. Você percebeu que eu perguntei de quê? Ó, veja bem. Se eu dissesse, o governo precisa, na hora você ia perguntar, ué, de quê? Esse verbo é um verbo transitivo indireto. Ele exige essa preposição aqui. Ele exige que isso apareça. Então, como o verbo que convidou a preposição, você vai chamar esse objeto de objeto indireto. Certo? De objeto indireto. Porque, lembra, foi o verbo que convidou a preposição. Por que você está insistindo nisso, professor? Porque se a preposição entrar ali, tá, sem ter sido convidada pelo verbo, aí o objeto direto é preposicionado. Você percebeu a diferença? Tá? Então aqui, ó, lembra, esse termo está introduzindo o objeto indireto, tranquilo. Foi convidado pelo verbo, é o objeto indireto mesmo. Olha lá, para finalizar essa parte agora dos complementos verbais, objeto indireto oracional. Tá? O que é isso? É um objeto indireto que vai possuir uma oração, que vai ser formado por uma oração. Veja só. Márcia gosta de que limpem a casa com cuidado. Bem, quem gosta, gosta de alguma coisa. Qual é o sujeito do verbo gostar? Márcia. Sujeito simples. Quem gosta, gosta desse é um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Veja só. Ela gosta de quê? De que limpem a casa com cuidado. O que você tem que reparar, cara? Que você tem uma preposição aqui, essa preposição convidada pelo verbo gostar, então já está bem na cara que o que vai estar aqui é um objeto indireto. Agora, olha o detalhe, olha que chique. Você tem a palavra que. Essa palavra que não é uma conjunção subordinativa integrante? É. O que ela introduz? Ela introduz oração subordinada substantiva. Uma oração subordinada substantiva que está funcionando como objeto indireto. Olha o nome. Oração subordinada substantiva objetiva indireta. Beleza? Ou seja, funciona como o complemento indireto do verbo gostar. Só o finalzinho dos complementos verbais. Você vai verificar essa matéria novamente na parte associada ao período composto. Então fique tranquilo, não desista e vamos estudar os próximos elementos da sintaxe, ok? Força, guerreiro!